Olá, chefe Salvadori falando. Sou especialista em culinária mediterrânea e também eu preparo alunos para se transformar em personal chef em até 12 semanas. E estamos aqui hoje para dar continuidade sobre o trabalho de personal chef e principalmente para as pessoas que estão pensando em trabalhar como profissionais da área, como cozinheiros dentro de restaurante ou pessoas que preferem escolher uma vida mais tranquila, mais saudável e principalmente com mais possibilidade de ganhar dinheiro e tudo mais. Então, vamos entender melhor um pouco como é que funciona a coisa. É bem interessante esse assunto, por quê? Porque sair da rotina diária de um restaurante e se especializar como personal chef, de tirar um peso das costas absurdo. Quer dizer o que é isso? Se você é um chefe, não vai ter mais uma obrigação de administrar uma equipe de uma cozinha, um estoque, uma carga de responsabilidade, principalmente que é absolutamente incompatível com o seu salário. Ou se você é um cozinheiro e um auxiliar de cozinha, vai se livrar de todas aquelas obrigações rotineiras absurdas que você tem, que são assim, compatíveis com o seu cargo, que significa trabalho de escravidão. Por que isso? Porque a carga de responsabilidade não é absolutamente compatível com a remuneração correta e adequada nesse país. Então vamos lá. Se você é um chefe de cozinha, você tem obrigações absurdas, assim, absurdas dentro de um restaurante. Você tem que administrar a sua equipe, você tem que administrar a sua cozinha, você tem que administrar as compras, os pedidos, as entregas, o recebimento da mercadoria. Principalmente, você tem que administrar tudo aquilo que envolve uma cozinha, que é uma coisa extremamente séria, extremamente desgastante, absolutamente desgastante, e principalmente incompatível com a sua remuneração. É completamente incompatível. É uma coisa assim, absurda. Aí quando eu digo assim, a carga de responsabilidade não é compatível, por quê? Porque se acontece alguma coisa dentro da sua cozinha, como chefe de cozinha, aí um funcionário seu, por engano, ele foi usar um liquidificador e trocou a tomada porque a tomada do liquidificador estava ocupada, ele tirou um freezer da tomada, colocou o liquidificador, usou, aí depois tirou e esqueceu de reconectar a tomada do freezer. E aí o que acontece? Isso aconteceu no domingo de tarde e o restaurante só reabre terça-feira de manhã. 85% de chance de você perder tudo aquilo que tem dentro do freezer. Chega o dono do restaurante, vai olhar aquilo, vai culpar o chefe de cozinha. O chefe de cozinha vai olhar para a cara dos cozinheiros, vai querer matar todos eles, mas infelizmente não vai poder fazer nada. Ele vai ter que, no mínimo, arcar com um certo prejuízo. Pense, você não ganha um terço do que tem dentro daquele freezer. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Então, quando eu falo que realmente tem que se pensar quanto realmente é importante escolher o rumo e o destino de uma profissão, é porque você pode correr riscos de trabalhar feito escravo, trabalhar 220 horas por mês, como eu sempre falo, não ter um final de semana livre e automaticamente correr riscos absurdos. Para você entender como é que se sai de uma rotina dessa para se transformar num personal chef, muita gente ele pensa que via faculdade ou via aqueles cursos gratuitos que o Senac, o Sebrae dão, ou que o governo e prefeituras oferecem, ele consegue alcançar esse nível. Porque muita gente sabe cozinhar, ela acha, porque só pelo simples fato de saber cozinhar, porque trabalha em cozinha, trabalha em restaurante, ela tem a possibilidade de dar continuidade e se transformar em um personal chef. O cara diz, não, eu já conheço as receitas do restaurante, mesmo que ele não sabe que não pode usar as receitas do restaurante, mas ele diz, não, mas eu modifico, faço, eu tenho conhecimento, pronto. Aí eu frequento um curso do Sebrae, ou um curso do Senac gratuito, faço aquelas minhas aulinhas, aí eu depois vejo a internet, faço aquela coisa de sempre. Aí eu consigo me profissionalizar. Isso é autodidata, né? Isso não funciona. Para migrar para a profissão de personal chef hoje, tem todo um caminho bem específico que tem que ser
escolhido a dedo. Existem formas atualmente que aceleram esse processo e, principalmente, ajudam a sair desse marasma de vida desgraçada que o cara tem. Quer dizer o quê? Quais são esses atalhos, digamos assim? Quais são essas formas atuais que podem acelerar esse processo? É muito simples, cara. Hoje em dia, existem cursos, eu sempre falo, esses cursos de especialização. Então, isso são oportunidades que aparecem para a sua vida e você tem que se agarrar de unha, cara. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte: quando você trabalha nesse ramo, você tem responsabilidade, independente que você trabalhe sozinho, como personal chef, e automaticamente você trabalhe também como cozinheiro que prepara delivery personalizado, né? Ou você trabalha como cozinheiro em um ambiente de trabalho. Então, as responsabilidades você tem igual, só que tem responsabilidade absurdamente altas e tem responsabilidade que existe de qualquer forma, mas extremamente mais leves, mais fáceis de se administrar, mais tranquilas de se conviver com elas. Principalmente com relação à responsabilidade financeira. Quando você tem um estoque gigantesco, você corre um risco desnecessário constantemente. E o dono do restaurante não quer saber se foi o fulano ou Beltrano. A culpa é sempre do chefe de cozinha. Sempre, 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 sempre. Aí depois o chefe de cozinha vai culpar quem foi dentro da cozinha. Aí vai fazer o quê? Vai demitir, vai não sei o quê, vai suspender. Mas, muitas vezes, a multa existe problema de recompensar a perda do estoque. Fora que isso tudo gera um desconforto profissional altamente desgastante. Desgastante, porque você é responsável por algo que não é seu. E já pensou? Veja, pensem assim, você trabalha num restaurante, tem 100 mil reais de mercadoria, se estragam 35 mil. Você é o responsável por isso, porque você é o chefe de cozinha. Ou você é o cozinheiro responsável, que seja. Aí você vai fazer o que com isso? Aí vai vir aquele mal-estar, aquele desconforto, você vai caminhar e pisar em cima dos cascos de vidro, porque você não vai saber como agir com aquilo. Aí o dono do restaurante vai ficar com ódio de você, que era interminável. Isso é energia ruim, desconforto emocional para você, um desconforto profissional absurdo. Isso não é bom. E aí, eu digo, eu passei por isso por muito tempo. Eu vou lhe dar uns exemplos bem práticos do que é isso. Eu vou lhe dizer como é que é ser um desconforto emocional. Eu perdi já uma carga de 110 quilos de lagosta. E tinha mais uns 60 quilos de polvo, uns 60 quilos de camarões. Dentro de uma câmara fria, e onde a companhia elétrica, para fazer uma manutenção, fez o quê? Desativou a rede elétrica. E na hora que reativaram, deu um problema e reativou em meia fase a rede do meu restaurante. Moral da história, como sempre, é a lei de Murphy, né? Sempre as coisas acontecem quando, no dia que você fecha o restaurante, reabre 2 dias depois. Moral da história, na terça-feira, eu cheguei no meu restaurante, a câmara fria estava assim, um lago na frente da câmara fria, estava descongelada, e eu joguei fora, vou dizer para vocês, uma quantia considerável de dinheiro em produto perecível. Considerem que a lagosta custava R$70 o quilo da cauda, tinha 100 quilos, não precisa nem falar nada. Aí tinha mais 60 quilos de polvo, 60 quilos de camarão gigante. O prejuízo foi danado. E aí eu vou fazer o quê? Vou cobrar da companhia elétrica o problema. Aí o meu sócio olhando para minha cara e dizer, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo no lixo, cara. Isso é um desconforto absurdo. Agora, pense se eu fosse o chefe de cozinha do restaurante. O dono do restaurante, no mínimo, ia tentar entender se tinha algum problema que tivesse acontecido com a administração da coisa. Ou seja, prejuízo é uma coisa absurda. E lhe digo mais, quando você tem um estabelecimento, se você tem um problema, o prejuízo é sempre grande. Por pequeno estabelecimento que você tenha, se você tem um freezer com armazenado aquilo é o seu estoque. Se você perde aquilo, você vai ter que comprar de novo. Ou seja, além de você não faturar dinheiro vendendo, você não vai ter que gastar dinheiro comprando.
É um prejuízo absurdo. Fora quando armazenamento de produto errado, contaminação de produtos indiretos por causa de produtos armazenados no mesmo lugar erroneamente, armazenamento de frutas e verduras erradas, armazenamento de produtos perecíveis em temperaturas muito altas. Isso tudo, normalmente, é o funcionário despreparado que gera esse problema. A pessoa soca, a pessoa está cansada, está de saco cheio, está exausta, está sobrecarregada de trabalho, sabe que ganha pouco, o cara não quer nem saber. Ele liga o famoso foda-se, faz o quê? Toca tudo dentro de uma geladeira. Ele mal se lembra que aquilo era para ter botado no freezer, outro era para ser guardado no vácuo, outro era para ser arrumado corretamente. O que é que ele faz? Ele guarda tudo mal e porcamente. E aí o chefe de cozinha faz o quê? Ele dá uma olhada, ele passou batido naquilo sem ver. No dia seguinte, quando chega, produto mal armazenado significa produto perdido. Isso é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Por isso que existem regras férreas sobre armazenamento correto. Não só armazenamento, como higienização e manipulação, mas armazenamento importantíssimo. Isso serve, inclusive, para você que quer trabalhar como personal chef, para você que quer trabalhar com delivery personalizado. Tem que sempre se lembrar que o armazenamento do seu produto é a alma do negócio. O congelamento e o descongelamento são a alma do negócio. Por quê? Porque você só pode ter prejuízo com isso. Mas como você trabalha como personal chef e como delivery personalizado, você administra, você controla, você faz com que aquilo tudo seja perfeito. Mas quando você está num restaurante e você depende dos outros, isso se transforma num problema sério, porque o outro vai dizer assim, errei, me enganei, me demita. Já escutei 1000 vezes, eu chamei a atenção de uma pessoa e a pessoa me diz assim, então me demita. O cara sabe que para ganhar R$1.300, cara, ele pega aqui e vai em outro lugar. Para ele, é problema nenhum. Não se responsabilizam com nada, não estão nem aí. Não estão nem aí para nada. Então, vocês sempre tem que pensar o seguinte. O cuidado básico com tudo isso é importantíssimo. E quando eu falo do desconforto profissional de quem trabalha no restaurante, é exatamente para isso. Exatamente isso é o problema. Que o profissional não está nem aí, porque ele é muito mal remunerado. Agora, ele também, ele está louco para sair daí. E aí, se ele encontra uma brecha para encontrar um caminho de verdade, ele se agarra de unha e carne. Mas tem que pensar realmente como você quer fazer as coisas acontecerem. Outro exemplo absurdo, quando você está dentro de um restaurante, eu estou falando isso para vocês entenderem que trabalhar dentro de um restaurante é um pesadelo. Cara. Hoje em dia é um pesadelo. Pense, você é obrigado a fazer milagre por causa da perda de produto causado por problemas externos, tipo falta de luz ou queima de freezers ou de geladeira. E isso normalmente acontece. Tipo assim, você acontece ter um problema, aí você chega, pá, perdeu uma puta mercadoria. Você tem que abrir o restaurante, aquela mercadoria você perdeu. Perdeu, se foi. E aí você vai fazer o quê? Vai ligar para o fornecedor diz assim, não tenho agora. Só posso lhe entregar daqui a 2 dias. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma ginástica absurda para você tentar recuperar o problema, comprando no supermercado, comprando num outro fornecedor que não lhe conhece, então você vai ter que pagar à vista, recebendo um produto que você não conhece. E aí a responsa é tudo sobre você. Porque o cliente que está sentado do outro lado, que é no salão, ele não quer saber se estragou um freezer, se a mercadoria que veio não era aquela que você tinha pensado, se o camarão é menor porque você perdeu o camarão durante um estrago que aconteceu com um freezer e você não conseguiu repor. O cliente não quer saber se a carne está ruim. O cliente não quer saber nada disso. Nada. Ele quer comer o prato que ele está pagando para comer. E você vai ter que fazer o quê? O impossível e o possível para tentar honrar o seu compromisso. E se não consegue, sabe o que vai acontecer? Vê o dono do restaurante, vai olhar para sua cara e vai lhe xingar ainda. Vai dizer, você é um baita incompetente.
Você não sabe cozinhar direito, porque o cliente está reclamando, o cara está enchendo o saco, os ouvidos, não sei o que mais. Porque os donos de restaurante muitas vezes não têm muita noção das coisas, principalmente quando eles não são chefe de cozinha, não são cozinheiro, não entendem o que acontece dentro da cozinha. Se geram cobranças absurdas, cara, absurdas. Isso é um problema seríssimo. Mas o que mais acontece dentro do restaurante é desperdício. Esse desperdício cria um problema seríssimo, porque você tem custos. Aí o seu chefe de cozinha vai olhar para sua cara e vai dizer assim: além de você estar servindo uma comida errada, você também pedindo para comprar tanto, tanto e tanto. Aí você vai dizer: não, porque você foi armazenado desse jeito, ele deu errado. Não, porque aquilo, fulano errou também. E ele vai olhar para sua cara e vai dizer: o responsável é você. Aí você olha para o cozinheiro diz: olha, veja bem, cara, quem fez isso foi aquele. Agora você tem que administrar isso. Então, essa pirâmide, e passando essa bola quente, a bola quente quem tem sempre na mão é a pessoa responsável. Quem está lá ganha micharia para se ferrar de verde e amarelo. Então, você tem que pensar, esses problemas acontecem sempre dentro de um restaurante. E aí você acumula essa carga, energia negativa, essa carga de problemas, essa carga de encheção de saco, essa carga de cobrança, e você não consegue administrar ela. Você vai fazer o que com aquilo? Você não consegue resolver o problema. Aí, veja, hoje vou lhe elencar 1000 problemas. Aí você tem um restaurante, você é o chefe de cozinha desse restaurante, e falta um funcionário. O chefe de cozinha, muitas vezes, é o próprio cozinheiro, né? Tem cozinheiro, não existe o cargo de chefe, porque é um restaurante comum. Tem o cozinheiro. Você é o cozinheiro do restaurante. Seu auxiliar de cozinha não apareceu. Você liga, o cara não atende. Você não sabe se vai aparecer, não vai aparecer. O restaurante abre, em vez de estar em 3 pessoas, estão só em 2. Aí você vai ter que trabalhar em dobro, você vai ter que fazer o serviço do seu auxiliar de cozinha e o seu serviço. Porque a outra pessoa que é um ajudante, ela não consegue fazer as coisas que um auxiliar de cozinha normalmente faz. E aí você faz o quê? Vai trabalhar feito campo. Trabalhando. Exaustivamente. E aí o que acontece? Normalmente, problema de produto, problema de finalização, de pratamento, de temperatura do prato saindo, porque você tem você tem um salão com 40 pessoas, está 2 pessoas trabalhando, como é que você vai fazer a coisa andar? Não vai. Pior que só vai para trás, porque para frente não vai. Então, isso é um problema. Isso é um problema seríssimo. E aí você continua tendo aquele desconforto, aquele desgaste profissional terrível. Aí existem outros 1000 problemas por conta disso na vida de um dono de restaurante e na vida do quem administra a cozinha. Os problemas maiores são cobranças intermináveis. Porque, por exemplo, se acontece um problema que falta um funcionário, você vai ter que ocupar espaço do funcionário. Então, se você tem um intervalo, você não vai ter mais um intervalo, porque você vai ter que adiantar as coisas para depois a coisa fluir. E você vai ter que sair as carreiras comprando coisas, porque você perdeu um produto. Ou você tem que fazer não sei o quê, porque a coisa não funcionou corretamente, porque realmente a falta de um funcionário não foi correto, o cara não apareceu, aí aquilo que tinha que ser feito não foi feito, aí você fez. Aí o seu funcionário ou ajudante preparou, mas fez errado, se desperdiçou um produto, você vai ter que ir atrás para comprar outro. E tudo isso depois se resume em quê? Desgaste emocional em casa. Por quê? Porque você chega em casa exausto, porque o seu físico já está quebrado ao meio, você trabalhou em dobro, já trabalha muito, aí consegue trabalhar em dobro. Aí você chega em casa quebrado, nervoso, irritado, e de um momento para o outro você desconta em alguém, nos seus familiares. Porque, infelizmente, é isso que acontece. E aí entra o pior desgaste, o pior de todos, é o desgaste familiar. A sua mulher não tem culpa de nada, ou seu marido não tem culpa de nada, seus filhos não têm culpa de nada, ninguém tem culpa de nada, e você, explode. Isso acarreta o quê? Problemas bem maiores. Bem maiores.
E ainda se acumula isso, o fato que você chega em casa e leva o quê? Dinheiro? Não, você leva uma quantia desse tamanho de dinheiro. Porque você não ganha dinheiro. Você ganha muito pouco dinheiro trabalhando no restaurante. E aí entra a profissão de personal chef. A profissão, assim, trabalhar como personal chef lhe livra de todas estas responsabilidades. Todo esse grau de negatividade que a gente falou até agora, ele desaparece. Simplesmente desaparece. Por quê? Você trabalha na sua casa ou na casa do seu cliente. Então, o seu ambiente de trabalho é o seu ambiente familiar. Você nunca vai enfrentar a falta de funcionários, já que você é o próprio dono e administrador do seu negócio. Você só trabalha com produto de qualidade, porque é você que compra, você que armazena, você sabe qual é a quantidade correta que vai comprar, não precisa atolar, não precisa ter uma quantidade absurda de coisas. Você escolhe a sua agenda de trabalho. Você tem uma demanda física de trabalho, seja de como delivery personalizado e como personal chef. Então você estabelece qual é a sua carga horária, quando você trabalhar, como você vai trabalhar e aonde você vai trabalhar. Aí você não precisa acordar às 6:30 da manhã porque tem que estar no trabalho às 8. Porque você mora no seu laboratório de produção. Você faz as coisas corretamente. Você não precisa administrar 6 funcionários dentro da cozinha. Quando você vai preparar um jantar para 15 pessoas numa residência, você vai trabalhar você e um ajudante. Você vai fazer para 20 pessoas? Você quer a tranquilidade absoluta? Você contrata mais um funcionário. Então você vai estar você e 2 ajudantes. Mas você alivia o seu serviço tranquilamente. E você controla tranquilamente, porque é um espaço pequeno onde você delega às pessoas o que tem que ser feito. Isso flui com maior facilidade. Isso tem vantagens tangíveis que você mensura imediatamente, que são coisas incríveis. Porque não é só você ganhar dinheiro. Você tem a tranquilidade familiar, você fica com seus filhos, você fica com a sua mulher, você fica com o seu marido, você convive com eles. Você não precisa sair de casa, entrar 2 horas em ônibus, 1h30 em trânsito, 8 horas de trabalho, mais 2h30 de trabalho para voltar para casa. Não, você está dentro da sua residência. Quando eu falo para você um curso profissionalizante, é um curso que realmente lhe proporcione novos tipos de receita, novos tipos de prato que não estão comumente encontrados no mercado. Para você conseguir alcançar um patamar maior, você tem um diferencial nesse negócio, né? Então, o que acontece? Quando você acessa um mercado de trabalho novo, que é o mercado de trabalho de personal chef, você tem que ter um diferencial. Não só porque você sabe trabalhar bem, isso já é um diferencial. Mas se você frequentou um curso que lhe ofereceu um leque de conhecimento absurdamente maior ao que você já tem, você consegue fazer isso acontecer com muito mais facilidade. Você tem que sempre se lembrar que hoje em dia trabalhar não é só cozinhar. Trabalhar hoje é saber se vender corretamente. Saber vender corretamente. Saber usar o marketing digital corretamente. Se você sabe usufruir de tudo isso, você automaticamente já está 3 passos à frente de quem não sabe. Quem não sabe se promover digitalmente não vai ter as mesmas condições de ampliar o mercado, de crescer no mercado de trabalho que você tem, que tem a outra pessoa que tem isso. Ou seja, o marketing digital hoje caminha junto com o seu conhecimento profissional. Agora, você não vai aprender o marketing digital assim. Tem que ter alguém que lhe ensine. Então, esses cursos profissionalizantes, você tem que pensar que são importantes para isso. Porque eles fazem realmente abrir a sua mente. E quando você abre a sua mente, você fatura mais. Primeiro, porque você é muito mais conhecido.
E primeiro, e segundo, porque você consegue produzir mais. Quando você produz mais, diminui os custos. Quando você diminui os custos, lucra mais. E o objetivo grande que está na parada é esse, é lucrar mais. É ganhar dinheiro. Principalmente sair daquele marasmo que você vivia antes, ganhando R$ 1.300 por mês. Quando ganha R$ 1.300 por mês. E principalmente ainda você tem felicidade familiar. Então é fantástico isso. É realmente fantástico. A importância disso tudo é realmente imensa, cara. Os detalhes, muitas vezes, desconhecidos a quem não está preparado para essa profissão, são a grande alma do negócio. Você tem que pensar, por exemplo, assim, vocês têm pontos chaves. Vocês têm pontos-chave que vocês têm que seguir sagradamente. Quando você faz alguma coisa, quando você vê que alguém está fazendo alguma coisa corretamente, está se dando bem, você pensa assim, porra, se ele pode, eu também posso. Porque se ele consegue, eu também consigo. E quando você consegue fazer isso corretamente, seguindo o passo a passo correto, você vai se dar conta que o que você está fazendo com uma facilidade incrível, cara. Incrível. Você está seguindo isso está fluindo dentro de você com uma tranquilidade maravilhosa. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. E aí você descobre que, realmente, isso parece ser simples e fácil. Só que se alguém lhe olha e não tem um preparo correto, ele vai dizer assim, pô, parece fácil. Quando ele começa a fazer, não sabe nem começar. Nem para frente nem para trás. E fica atolado ali no mesmo buraco. Sem chance de poder se mexer. Então, vocês têm que pensar o seguinte. Quando você trabalha num trabalho que não lhe dá lucro, onde você não tem tempo para viver, onde você está endividado até o pescoço, e aí tu começa a escutar a conversa de outro, dizendo assim, aos seus cozinheiros, dizendo assim, cara, tu viu? Meu irmão está trabalhando como personal chef, cara, o cara está tirando 6 mil por mês. R$ 1.500 por semana, cara. O cara está ganhando o quê? Eu ganho menos por mês e ele está ganhando por semana. E o cara está curtindo a mulher dele, ele estava passando o final de semana na praia, cara, e eu aqui trabalhando, feito cão. E aí o cara começa a pensar assim, porra, eu quero ver o cara fazer isso. Se estou vendo o cara, eu quero fazer também. Aí você que escuta eles falando vai começar a se questionar a coisa, a dizer assim, opa, se eles conseguem, por que eu não consigo? E aí você começa a pensar todas as dívidas que você tem, todos os problemas que você tem, todas as broncas que você tem. É aí que você tem que ter aquela coragem. Coragem de tomar uma atitude. Coragem de dar um passo para frente. Coragem de abrir um portal e ir para um mundo novo. Com isso, você consegue evoluir. Você consegue fazer a coisa acontecer. Você consegue ganhar dinheiro. Você consegue ter uma felicidade diferente. Você consegue ter uma carga de responsabilidade profissional infinitamente inferior. Mesmo seguindo todos os protocolos corretos estabelecidos. Mas é que você administra o que é seu, não o que é dos outros. Você acorda para trabalhar no que é seu, não o que é dos outros. Isso é fundamental, cara. É fundamental. Você vai deixar essas dificuldades absurdas para trás. Agora, claro, você para aprender tem que seguir o passo a passo, cara. Seja na execução das receitas, quando na conduta a nível profissional, na conduta de divulgação de marketing, como eu estava falando antes. Você tem que seguir esse passo a passo. Não adianta você querer fazer as coisas, Deus dará. Tudo isso, sempre eu falo. Por quê? Porque ser autodidata não funciona. Então você tem que ter um endereço a seguir, você tem que ter um trilho para andar junto, você tem que ter um mentor que lhe ensine as coisas a acontecerem. É importantíssimo isso. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não sabe fazer. Você não sabe como funciona o delivery de um produto que você nunca trabalhou. Você não sabe como funciona trabalhar na residência de uma pessoa se ninguém lhe ensinou como fazer isso. Então, você tem que ter uma instrução, você tem que ter alguém que lhe ensine esse passo a passo. Você tem que pensar assim, ó, a perfeição e profissionalismo vocês alcançam trabalhando, mas também estudando.
É importantíssimo. Se você não estuda, se você não amplia o seu conhecimento, você não consegue alcançar esse objetivo. Cara, é uma coisa muito complexa isso. Trabalhar hoje é um pouco complexo se você não consegue ter uma instrução correta. Sem ter alguém que lhe ensina, você fica um pouco perdido. Você não consegue fazer tudo acontecer do jeito que você queria. Então, quando eu falo que é muito importante vocês se dedicarem, é muito importante vocês procurarem um curso. Se você ficou desempregado porque lhe mandaram embora, ou se você está insatisfeito porque você não aguenta mais entrar naquela cozinha de restaurante. E se você está querendo tomar um novo caminho, e você descobriu que a faculdade não está lhe dando esse resultado. Eu tenho um seguidor meu que está se questionando com isso. Ele está na faculdade e ele está dizendo assim, cara, eu não sei nem se eu vou fazer o segundo semestre, porque eu estou vendo que eu não estou indo para frente para nada, cara. O meu mundo estagnou. Eu gasto um dinheiro grande por mês, estagnou. A mensalidade dele é quase a anuidade de um curso, cara. E ele não está conseguindo ir para frente nem para trás, porque diz que os caras não ensinam nada. E é um curso que ele não consegue aplicar as coisas corretamente, porque é curso em turma online, vê que loucura. Então, o que acontece? Para vocês conseguirem seguir a risca tudo, vocês têm que ter um mentor que lhe ensine isso. Que fique lá todo dia, cada vez que você tem um problema, possa lhe ensinar isso. Que não lhe abandone para o mundo. Para você realmente saber o que você está querendo alcançar. E o seu alcance, ele está junto com você. Que ele ensine como você atuar no Instagram, que ele ensine como você atuar no Facebook, mas também que ele ensine como usar a panela correta no fogão correto. Que ele ensine qual é a intensidade da chama que você tem que usar. Então, tudo isso, toda essa série de informações, transforma você em um profissional de verdade. E quando você se transforma em um profissional, você ganha seu nome no mercado, ganha segurança consigo mesmo, transmite confiança para o seu cliente, e aí você vai conseguir ir com vento em popa. E aí o famoso ditado que eu sempre falo, o misto não tem ré. Quando você começa o embalo, você não desce mais. Vejam os meus alunos que começaram vendendo 2, 3, 4 pratos e hoje estão bombando, ganhando 6, 8, 10 mil reais por mês. Eu fico o tempo inteiro ajudando vocês, cara. Eu adoro isso, adoro, porque eu adoro ensinar e adoro vocês aprenderem. Porque depois eu vejo os resultados tangíveis nos pratos que vocês postam, nos pratos que vocês vendem, na clientela que vocês começam a abranger. Então isso é contagiante. Para mim é um orgulho incrível. Isso é extremamente contagiante, porque realmente as coisas funcionam, cara. Um grande abraço a todos. Valeu, galera!